vocês puderem falar 1 a 2 pilotos que vocês gostariam de ter enfrentado e não enfrentaram. Todo mundo sempre fala do Jim Clark, né? Tá. E alguns até comparam ele a Ayrton, que era talento natural, era mais rápido do que a Ayrton. Eu teria interesse em Enfrentar o Jim Clark. em ter enfrentado ele, mas Você teria interesse de ter pilotado aqueles carros da época do Jim Clark também? sim e não. Era mais interessante porque você vinha muito mais de lado do que hoje em dia, então era muito mais uma pilotagem pura. Só que por outro lado, se a gente for analisar friamente, os carros eram extremamente perigosos. E naquela época, vamos ser sinceros, né, dos 25, 26 pilotos que começavam a temporada, no final do ano, no mínimo 3, 4 não iam estar participando do mesmo briefing, né? Então era esporte de homem. Era puxado. É esporte de homem, mas você não tá indo pra guerra, né? Não, mas por isso que a gente não corre de moto, a gente corre de carro, né? Porque moto também é corrida, eu acho legal pra caramba andar de moto, só que... Você acha mais perigoso carro? Moto? Cara, tem uma coisa de moto que eu acho que é a coisa mais insana do mundo, que é aquela Ilha de Man. Sim. Na a chuva? Ilha de Man é... Então, você não gostaria de Não, eu não tenho coragem. Eu não tenho aquela... O terceiro testículo lá que eles têm. Desculpa, eu não consigo. Não, essa aí é... Você tem que ser fora da casinha, né? Não, Ilha de Man, o pessoal, galera Não, lá não, Mas em geral, moto, Sim, né? em geral, moto... Mas... Eu acho muito legal, admiro pra caramba, acho um baita admiro espetáculo, muito, né? mas Porque o cara tem que ter coragem. Mas é a mesma coisa da Fórmula 1 daquela época. É. Você tinha que ter coragem. Sim. Emerson, que ele fez, né? Sendo brasileiro, todos esses caras pra trás ali. Né? Na época do meu pai começou a ficar um pouco mais seguro, mas mesmo assim ainda morria mais um ponto alguma coisa por ano, né? Na média. Então... Mas na época de 50, 60 era loucura, né? Sim. Não. Tanto que o Jim Clark morreu numa prova de Fórmula 2, né? Isso. Não foi nem em Fórmula 1. Inclusive, se a gente voltar um pouquinho atrás, os carros eram lentos em curva. Eles não eram tão rápidos, mas nem próximo dos carros de hoje em dia. Só que a gente esquece que aquele negócio na reta não estava chegando a 330, 350 no final da reta, mas estava chegando a 280, 300, só que você não tinha Santo Antônio, não tinha cinto, você não tinha absolutamente Tinha nada. capacete. Você não tinha capacete. Você estava guiando com uma... Capacete que era um couro, né? Então... Peninho de bicicleta ali. Eu teria coragem de correr, eu teria muita curiosidade de correr contra ele nos carros de hoje em dia. Eu não sei se teria muita curiosidade de correr nos carros daquela época. Curioso. Se contrariando. E você, Nelsinho? Eu teria coragem de correr contra o meu pai. Ah, é? Essa é legal. Que legal. Não sei, assim... lógico, são outras épocas, as qualidades dos pilotos mudam de toda época, né? Cada era você tem que ter habilidades diferentes, tem que ter qualidades diferentes, a gente já falou sobre isso, né? Eu acho que naquela época do Jim Clark, do Jack Stewart, esse pessoal aí, é uma qualidade. Acho que na época do meu pai uma, hoje em dia outra. Mas seria legal poder dividir um carro que fosse igual, né? E poder... O que eu sinto muito eu nunca convivi com meu pai num ambiente de corrida, né? Eu nasci com meu pai já estava parando de correr, então poder acompanhar, como a gente tem tanta bagagem hoje em dia, a gente, né, tem a nossa vida nas pistas, eu gostaria muito de poder, acho que é mais para acompanhar como ele era dentro do carro, o que ele falava no rádio, quais eram o feedback dele, velocidade que ele tinha, enfim, todas essas curiosidades que a gente ouve tanta história, né, que eu teria muita vontade de poder andar com ele, né, e o pessoal, por que você não pega 2 carros? Não tem nada a ver, o cara tá com 70 anos hoje em dia, e não tem vontade, não tem prazer, não, acabou, isso aí ele fez a vida inteira, né, mas pegar ele, né, sei lá, há 40 anos atrás e poder pegar que sejam 2 Fórmula 2 e poder andar junto com ele, entendeu? Isso foi algo que você acabou convivendo mais, né, Christian? Mas acho que eu convivi, mas eu não sei, eu sempre enxerguei o meu pai, eu acho que talvez
essa curiosidade que despertou no Nelsinho, eu não sei porque nunca tinha despertado em mim. Eu sinceramente, eu nunca pensei desse jeito. E para mim, o meu pai era meu pai. E o meu tio era meu tio. Eu nunca consegui enxergar o meu pai como o Wilson Fittipaldi. Nunca consegui enxergar o meu tio como o Emerson Fittipaldi. Para mim, era tio e pai. Mas ele trouxe uma colocação bem interessante. De repente, eu também gostaria de ter... eu corri uma vez com meu pai, dividindo o mesmo carro, mas talvez ter corrido contra ele numa pista de rua, que historicamente ele sempre teve mais facilidade na rua, e eu acho que eu aprendi bastante com ele. E eu acho que ele me ensinou vários macetes de pista de rua que eu consegui implementar ao longo da minha carreira. E eu acho que me trouxe benefícios, mas interessante, bem interessante essa colocação. Com teu tio você correu? Corri, eu com meu tio corri em Indianápolis, corri 2 temporadas de Indy com ele. Eu lembro que a minha primeira viagem lá para Indianápolis, ele me ensinou bastante. E ele explicou, acho que a maior lição que eu aprendi lá de Indy foi: você tem que ter muita calma, muita paciência. Naquela época você andava quase todo dia, por 20 dias, 25 dias. Ele falou, vai ter hora que você vai sair às 9 da manhã, o carro vai estar perfeito. Daí você vai sair a 1h da tarde, entre 9h30, a hora que você parou o carro, e 1h da tarde, você não vai fazer nada nele, você não vai encostar nele, só vai limpar o carro. Você vai voltar para a pista, você vai estar andando 4, 5 milhas de média mais lento. Ele falou, não se preocupa com isso, não fica meio que carried away, não perca a sua cabeça de começar a acertar o carro para aquela condição, porque daí o carro vai voltar para você, e às vezes você tem que se concentrar também na condição pior, acertando o carro para a condição pior. Não vai ficar preocupado que na condição boa de pista ele não vai andar. Então eu acho que foi o ensinamento que eu mais aprendi com ele. Ele falou, vai dar muita diferença de vento, muita diferença de quanta borracha tiver na pista, e realmente tudo acabou batendo, e por ironia do destino eu quase acabei ganhando a corrida aquele ano, e ele nem se classificou com uma Penske. Que loucura, né? Automobilismo. Essa de 95 foi realmente surreal.